Olá, meu nome é Felipe Lopes, seja bem-vindo ao canal Café Gamer. E hoje eu trago aqui um vídeo um pouquinho diferente. Eu iria fazer mais um vídeo explicando algum plugin do Yanfly, mas como o vídeo do plugin do Yanfly não fez tanto sucesso assim, é um vídeo que demanda muito mais estudo, demanda mais dedicação, literalmente. Então ele a princípio vai ficar uma semana sim, uma semana não. Talvez eu mantenha isso, não sei, vai depender de como for prosseguindo aí os próximos vídeos. Então nesse vídeo aqui, de qualquer forma, eu vou trazer um tutorial aí, ajudar quem tá com problemas ou com dificuldade de criar eventos no RPG Maker. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trazer um pouquinho da lógica de programação para dentro do RPG Maker e explicar aí para quem ainda é muito leigo no assunto e quer aprender um pouquinho. Isso vai ajudar com que vocês desenvolvam eventos, inclusive sem o uso do software. Por exemplo, eu tenho muito tempo ocioso longe do computador, mas eu quero aproveitar de alguma forma. O que eu posso fazer? Então eu vou ensinar uma forma aqui de vocês desenvolverem um evento para que depois ele possa ser colocado em prática dentro do RPG Maker. É como se vocês escrevessem a receita do evento. Então vamos começar. Então, eu quero explicar para vocês primeiro o que é lógica de programação. Assim eu vou olhar pra lá. Eu vou olhar pra cima. Bom, eu vou lendo e vou cortando. Então, primeiro eu quero explicar pra vocês o que é lógica de programação. Eu vou ler um trechinho aqui de uma explicação que eu encontrei na internet, que foi uma das mais sensatas. Então, lógica de programação. Lógica de programação é a técnica de desenvolver algoritmos, sequências lógicas, para atingir determinados objetivos dentro de certas regras baseadas na lógica matemática e em outras teorias básicas da ciência da computação. Basicamente, a lógica de programação é uma sequência de dados, de informações que tem como intuito chegar a um objetivo final. É como os nossos eventos no RPG Maker, aquilo ali é linguagem de programação. Só que a diferença é que a gente não usa a linguagem de programação mais complexa, ela foi simplificada, mastigada e entregue para ser usada dentro do software. Por quê? Porque cada coisinha que a gente coloca ali, cada gatilho, cada evento, cada coisa é um pouco de linguagem de programação. A lógica é a mesma, a única diferença é que ela está um pouquinho mais clara do que seria a linguagem de programação propriamente dita. Além disso, para criar uma sequência lógica, é necessário seguir regras, seguir um padrão. Por quê? Porque uma coisa tem que acontecer após outra. Tudo o que existe na nossa vida, em tudo, tem que seguir uma lógica, tem que seguir uma sequência. Por mais que essa sequência não seja padrão, ou seja 100% padrão, existe uma sequência. Então, por exemplo, para passar um café, vocês têm que ter o café, vocês têm que ter ali ou a água quente, ou uma cafeteira, ou algum instrumento para passar esse café. Vocês vão colocar o café e a água, por exemplo, na cafeteira. Então vocês vão ter que ligar a cafeteira. Depois vocês vão esperar o café passar e depois vocês vão tomar. Vocês não podem começar tomando o café, porque vocês precisam passar ele primeiro. Vocês também não podem começar deixando ele passar sem botar a água e o café dentro da cafeteira. Vocês podem tentar, mas vocês não vão conseguir. Então essa é a lógica, existe uma sistemática, existe uma série de fatores. Mas acontece que, por exemplo, eu não tenho necessidade de colocar primeiro a água ou primeiro o pó. Isso é uma variável, posso colocar primeiro a água, depois o pó. Posso colocar primeiro o pó, depois a água, não vai alterar. Mas tem certos pontos dessa tarefa que não tem como tu alterar. Tu não pode, por exemplo, tomar o café antes de passar o café. Tu não pode comer um bolo antes de fazer o bolo ou antes de comprá-lo, ou antes desse bolo de fato existir. Então tudo tem uma sequência lógica. Eu vou ensinar para vocês aqui, vou mostrar para vocês na verdade, 2 métodos de se escrever uma sequência lógica. E por que eu quero ensinar isso para vocês? Justamente para quando vocês estiverem longe do RPG Maker, ou mesmo enquanto vocês estiverem próximos do RPG Maker, vir aquela ideia na cabeça, eu quero uma quest assim, assim, assim. Tá, só que daí tu vai botar lá no software e a quest não vai funcionar como tu quer. Não, mas e agora? E agora? Não, que parte eu volto? Se tu tem uma receita, se tu tem escrito, primeiro tu vai falar com o NPC X, depois tu vai ir até a cidade tal, vai comprar tal item,
vai falar com o NPC Y, vai voltar para outra cidade, vai pegar um item no caminho e vai voltar para o NPC X. Essa é uma sequência lógica. Então eu quero colocar aqui para vocês entenderem que a sequência lógica para tu jogar videogame. O que tu precisa para jogar videogame? Sendo que essa é chamada de sequência com texto informal. Tu não precisa conhecer termos, não precisa conhecer nada. Tu precisa só entender qual é teu objetivo. O objetivo aqui é jogar videogame. Então qual é a primeira etapa para jogar videogame? Ligar o videogame, ligar o console. Qual é a segunda etapa? Tu vai ter que decidir qual jogo tu quer. Decidiu qual jogo, tu vai ter que escolher ele, abrir ele, iniciar lá dentro do jogo, dar o new game lá e jogar. Tem várias etapas, tu não pode jogar sem ligar o videogame, assim como tu não pode escolher o jogo se tu não decidiu qual vai ser, assim como tu não pode iniciar o jogo sem ter aberto ele. Então essa é uma sequência lógica bem prática e bem direta, e acredito que está presente no dia a dia de todos nós. Outra coisa que pode acontecer dentro dessa mesma sequência. Tu ligou o videogame, daí tu vai decidir qual jogo. Daí o que acontece? É uma mídia física ou é uma mídia digital? Se for uma mídia física, tu vai ter que pegar a mídia e colocar dentro do videogame para aí sim executar. Se for uma mídia digital, tu vai simplesmente selecionar ela e executar. Então existem variáveis, mas sempre existe um caminho. Então o interessante é que vocês escrevam. Põem que nem eu deixei aqui na tela, falar com o NPC X, falar com o NPC Y, entregar a quest em tal lugar, fazer isso e aquilo outro. Escrevam bastante, usem papel e caneta. Papel e caneta é importantíssimo. A outra maneira que a gente pode expressar um evento, expressar uma lógica, um código de programação, é usando fluxograma. Eu aposto que vocês já viram muitas vezes fluxogramas aí, mas talvez vocês não se recordem. O que é um fluxograma? É um conjunto de várias formas geométricas que dão indicações de qual vai ser a próxima etapa daquele processo. Então eu vou deixar aqui na tela algumas formas geométricas e o que elas significam, sendo que esse padrão é o padrão adotado para programadores. Por que existe um padrão? Não precisava. Se tu quiser, inclusive, tu pode criar o teu próprio padrão. Eu quero que o quadradinho seja início, eu quero que a bolinha seja evento, e por aí vai. Mas existe um padrão por quê? Se por acaso um programador começa a trabalhar em uma empresa e ele desenvolve todos os códigos, todos os fluxogramas, outros programadores não iam saber como lidar com aqueles códigos caso ele viesse a falecer, caso ele pedisse demissão ou alguma coisa assim. Então por isso existe um padrão. E é o mais sensato a se seguir, né? Até para entrar num senso comum. Esses fluxogramas geralmente são criados em empresas grandes e desenvolvedores que têm um certo conhecimento. Porque eles precisam de um guia, eles precisam de uma receita. E com isso tu pode até indicar onde tu parou. Se vocês olharem aqui, aqui, vocês vão ver um fluxograma. Esse fluxograma aqui eu fiz para demonstrar quais são as etapas da demo que eu tô fazendo de um joguinho no RPG Maker. Basicamente eu me guio por ali para todos os próximos passos que eu tenho que dar. É como se fosse o meu GGD. E eu aconselho muito que vocês vão fazendo fluxogramas. Façam um fluxograma grande, façam outros fluxogramas como se fossem um raiz de outro, como se houvesse uma hierarquia. Principalmente quando vocês começarem o projeto de vocês. Eu quero que o projeto comece nessa cidade, eu quero que o jogador venha para essa, depois vai acontecer isso que vai levar ele para cá. Com isso vocês vão ter uma sistemática. Então agora eu vou mostrar para vocês como exatamente se constrói um fluxograma. Então, dentro do fluxograma, cada modelo, cada forma geométrica representa algo. Então as mais usadas são essas que eu deixei na tela aí, e eu vou explicar uma a uma para vocês. O círculo ele serve para indicar aí o início ou o final. Sendo que pode existir mais de um final, mas geralmente existe só um início. Porém, pode acontecer de ter duas vertentes iniciais, a quest pode ser iniciada do ponto A ou do ponto B. Então, podem existir sim dois inícios, mas normalmente existe só um. Vamos tentar começar fazendo só um. O retângulo serve para demonstrar um processamento de dados. Como assim? Qualquer coisa que envolva cálculos, qualquer coisa que envolva manuseio de informações, é expressado dentro do retângulo. No caso do RPG Maker, a gente vai colocar ali as variáveis, como por exemplo, eu posso colocar que número de poções é igual à variável X. Posso colocar que o número de players no grupo é igual à variável tal. A posição do ator tal em tal lugar é igual, e por aí vai. É quando tu vai definir algo ou somar algo. Tu também pode fazer com que, por exemplo, o número de moedas que o jogador vai receber por esta missão
é igual ao número de monstro vezes a variável y, que é o valor de cada item que os monstros dropam. Além disso, nós temos o retângulo cortado. O retângulo cortado serve para a introdução de informações vindas do membro que está lidando com o console. Por exemplo, o jogador, a pessoa que está interagindo com aquele código. No caso, por exemplo, do nosso exemplo anterior, onde tu ligava o videogame e tudo mais, todas as informações têm que vir por esse meio. Por quê? Porque é a pessoa que está interagindo com o código. Então é uma entrada do usuário. É sempre que o usuário entrar alguma informação. Como, por exemplo, quando o usuário digita um número ali, quando entra aquela escolha de dígitos. Quando o usuário escolhe o item que vai usar. Quando o usuário escolhe o nome do personagem. Escolhe a classe. Qualquer entrada feita pelo usuário do sistema é representada com o retângulo cortado. Eu não sei se ele tem outro nome, estou chamando de retângulo cortado. Esse outro retângulo com uma forma pontiaguda, um retângulo triângulo, eu não sei também o nome, eu procurei e não achei. Esse retângulo ele representa saída de texto, saídas de informação, aquelas informações que vão até o jogador, neste caso. São como, por exemplo, os textos das quests, como, por exemplo, o texto de uma missão, ou a fala de um NPC. Então, quando vocês criarem aí as quests de vocês coloquem o texto que cada NPC vai falar dentro desse triângulo pontudinho. E por último aqui, dentre os que eu achei mais importantes para usar no RPG Maker, não que não existam só esse, existem muitos outros, tem o losango. O losango basicamente ele vai expressar uma condição, ou seja, se tal variável for igual a x, vai para cá, se tal variável for igual a y, vai para cá, se tal personagem tem tal item no inventário, vai para cá, se tem outro, não, vai para cá. E essas variáveis já tem mais de uma direção. Quando cai aqui, tu tem que ter duas opções, o caso for verdadeiro e caso for falso. Então, sempre que colocar variáveis aí condicionais, vocês usam o losango para indicar. E esses são os mais importantes. Eu peço para vocês e até desafio vocês aí a procurar mais alguns. Tem muitos mesmo. Muitos símbolos que representam aí as possibilidades num código de programação. Esses, na minha opinião, são os mais importantes para se usar no caso do RPG Maker. E eu vou deixar aqui na tela agora a explicação daquele nosso fluxograma informal que falamos no começo do vídeo, que é ligar o videogame. Então, para vocês entenderem, o que acontece? Primeiro o jogador vai ligar o videogame, eu vou pegar minha colinha aqui. O que acontece? Primeiro a pessoa vai ligar o videogame, depois ela vai selecionar o jogo, iniciar o jogo, blá 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 e jogar. Sendo que no caso de ter que decidir, esse caso é para quando é uma mídia, já tem a mídia definida, como se só tivesse uma mídia. Mas no caso de uma mídia física ou mídia digital, teria a condição, é uma mídia digital, acontece isso, é uma mídia física, acontece aquilo. Isso é bem prático, é bem simples, pode parecer até idiota, mas dentro de eventos mais complexos isso ajuda bastante. E eu quero pedir para vocês aí também, além de pesquisar mais formas geométricas para vocês usarem em eventos, também façam aí um ou outro evento e postem lá no nosso Discord ou postem nos comentários da nossa página no Facebook. Postem lá, eu fiz um evento que é para um NPC que mandou o personagem buscar água na montanha e esse é o fluxograma. Esse é o esquema, esse é o código informal. Postem aqui no comentário alguns códigos informais de processos simples, como por exemplo lavar roupas ou fazer um ovo frito, esquentar água. Postem aí nos comentários e vamos ver se a gente está entendendo como funcionam os processos. E é isso que eu tinha para contar para vocês sobre o fluxograma. Na semana que vem provavelmente eu vou fazer um vídeo falando do MessageCore, que é um plugin de Unfly que trata aí de mensagens. Na outra semana talvez eu traga um pouquinho mais de fluxograma com quests mais complexos lá dentro do RPG Maker. Talvez eu monte um fluxograma e a gente faça junto aqui, passando ele para dentro do software. E se tu gostou do vídeo, deixa aquele like. Se te ajudou, comenta aí. Se não conhecia nada disso, isso aqui é tudo novidade para ti e acha que isso vai te ajudar no processo aí de criação do teu jogo, comenta aí embaixo também. Vamos interagir. Então, muito obrigado a todos. Se tiver algum amigo aí que faça jogos também e quiser mostrar para ele, vai ser legal. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!